A gente pode pensar sobre como cuidar do outro sem ultrapassar os limites da individualidade, sem ultrapassar a capacidade do outro de se cuidar e sem ultrapassar a vontade do outro de fazer da forma que acha melhor. Pelo menos é o que eu acho. Parece que às vezes, na melhor das intenções, de cuidar de quem a gente ama e de quem ama a gente, ultrapassamos o espaço do outro e forçamos processos que são individuais e extremamente importantes para o desenvolvimento da capacidade de resolver os seus BOs e assumir as suas responsabilidades. Isso em relações familiares, de amizade e românticas. Ajudar não quer dizer fazer por você, ou não sempre. Podemos ajudar e ser ajudados sem que as coisas atrapalhem o processo. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã. Pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão nesse sábado de manhã? Eu quis trazer esse assunto porque eu acho que essa relação de ajuda mútua, ela tem feito a gente abrir mão de muitas coisas nossas e a gente não entender processos dos outros, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que achava que eu precisava resolver todos os meus problemas e saber resolver todas as minhas coisas sozinho. Então, para mim é claro que isso é fruto da adolescência viada, assim, sabe? Desde muito cedo eu sabia que eu era gay e eu sabia também que eu não poderia contar com todo mundo que estava à minha volta, porque talvez em algum momento as pessoas abrissem mão de mim. E então eu sabia que eu precisava ser independente, eu precisava saber como viver e desenvolver as minhas coisas sozinho. Isso é muito ruim também. Ninguém faz nada sozinho e a gente não precisa também fazer tudo sozinho. Mas isso vem na minha cabeça porque eu vejo muita gente abrindo mão das suas coisas para ajudar o outro. Ou não conseguindo desenvolver as habilidades necessárias e entender como funciona a sua vida para você conseguir minimamente dar conta dela. Eu não sei como vocês são, tipo, vocês conseguem responder isso assim de se você é a pessoa que não pede ajuda para não incomodar o outro e aí tenta resolver tudo sozinho, ou se você acha ou você tá sozinho para resolver tudo, ou se você é a pessoa que pede ajuda para tudo, ou pior, se você nunca pensou sobre isso, porque sempre tinha alguém fazendo por você ou resolvendo por você, qualquer coisa, você vai lá e fala, ó, tô com esse problema, a pessoa vai lá e resolve. Eu acho que a gente pensar sobre isso é importante porque adultos, vamos pensar nós adultos, a gente precisa ter o mínimo de capacidade de resolução dos nossos problemas. Porque no final a gente é responsável por nós mesmos, sabe? E aí isso não pode, a gente não pode deixar esse peso para outra pessoa, porque a outra pessoa vai ter o dela e o seu. E aí quando eu tava pensando nessas relações de ajuda e pedir ajuda e receber ajuda, eu meio que pensei em três tipos de pessoas. A primeira, são as pessoas essas pessoas que eu tô falando, principalmente agora, que são as pessoas que acham que tem que resolver tudo sozinho, e aí isso causa uma sobrecarga também, porque fica um peso muito grande de você saber tudo. Você precisa saber tudo. Você precisa saber como funciona uma casa, como trocar um chuveiro, uma lâmpada, como dividir o seu dinheiro, como lidar com o seu dinheiro, como fazer investimentos para o seu dinheiro render mais, como trabalhar da melhor forma, assumir totalmente as responsabilidades do seu trabalho e aí achar sempre que você precisa dar conta de tudo que está relacionado ali. E aí depois ter filhos e como ter filho, como é criar, como educar, como tudo. E aí isso vai acumulando e vai gerar sobrecarga, porque a gente não tem condições, a gente não sabe de tudo, a gente não tem condições de saber de tudo.
E se a gente não desenvolve a capacidade de pedir ajuda, o que é uma habilidade que a gente não tem naturalmente, eu acho, pelo menos esse tipo de pessoa. Se a gente não aprende a pedir ajuda, a gente vai sobrecarregar. E aí a gente só vai conseguir pedir ajuda quando tá, tipo, já no limite do limite do limite, já ultrapassou vários limites, e aí sim a gente consegue pedir ajuda. Eu entendo que esse tipo de pessoa, ele é predominantemente em minorias sociais, porque são pessoas que entenderam como é que a sociedade funciona. Isso eu digo mulheres, gays, LGBTs de forma geral, na verdade, negros, e eu acho que, mas principalmente mulheres, porque existe o peso do cuidado social é delas, então elas precisam cuidar de tudo. E tudo acaba sempre centralizando nelas. Cuidado da casa, e aí o cuidado social e tudo mais. E isso é muito pesado. No mundo normal, eu acho que a gente não precisaria ter tão centralizadas as coisas, sabe? Se a gente conseguisse dividir um pouco mais essas responsabilidades. E aí vem pro segundo tipo de pessoa, que são as pessoas que não conseguem resolver as coisas sozinhos. São as pessoas que precisam o tempo todo de alguém pra ajudar. E às vezes nem é exatamente precisa, mas quer. Tendo alguém ali pra ajudar, escolhe sempre terceirizar a coisa. E geralmente são pessoas extremamente privilegiadas, socialmente e economicamente, porque vão ter sempre ali alguém pra resolver por elas. E aí acaba sempre ficando no lugar de comodismo e de incapacidade mesmo. Acaba também não desenvolvendo as capacidades de resolver as coisas e acaba não sabendo. E aí é muito daquele clichê do tipo, eu não sei lavar louça porque ela lava melhor. Eu não sei fazer alguma coisa tão bem quanto outra pessoa, e aí então eu jogo pra ela, porque ela vai fazer melhor. Só que, você tenta fazer melhor? Ou você só quer jogar essa de a outra pessoa faz melhor pra eu não fazer? Eu acho que a gente precisa fazer essa análise porque a gente tá sobrecarregando outras pessoas. Essas pessoas estão sobrecarregando outras. E às vezes num discurso muito ameno, muito fofinho, muito preocupado. E tá dando merda. E aí vem o terceiro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que acabam abrindo mão das suas coisas pra ajudar o outro. E aí eu acho que vem de uma construção de ideia de ser humano bom, que é aquela pessoa que se doa pro outro. Aquela pessoa que não consegue, não conseguiu, na verdade, desenvolver a sua persona, ou desenvolveu, mas entende que estar disponível pro outro é mais importante. Isso faz dela uma pessoa boa, faz uma pessoa digna, né? E aí são as pessoas que vão tentar o tempo todo ajudar. E aí se você chega com alguma coisa, a pessoa já tenta solucionar ou pega pra ela. Nossa, esse negócio de pegar pra ela, eu fico muito bolado, assim, porque como é que a gente pega o problema do outro pra gente, como se a gente não tivesse problemas suficientes pra lidar, e aí começa a sofrer com o problema do outro. Só que a gente ainda não consegue resolver o problema do outro totalmente. A gente ainda vai precisar do outro. E se o outro não estiver preparado, não estiver entendendo quais são as coisas, não vai rolar. E aí você vai começar a sofrer por uma coisa que você não dá conta. E eu acho muito ruim isso, porque socialmente ele é tido como algo muito bom, muito legal. E aí você começa a se anular. Você começa a ignorar as suas coisas ou o sua própria capacidade de lidar com problemas. Porque a gente tem um limite. Mas a gente tá conseguindo ultrapassar esse limite. Ou pior, a gente tá colocando coisas que não deveriam estar ali em cima das nossas. E aí a gente resolve as coisas dos outros e não consegue resolver as nossas. E aí parece que a gente não tá conseguindo avançar. E aí vem uma outra questão que e esse outro? A gente tá realmente preocupado com esse outro? Porque assim, sendo adultos,
eu acredito que a outra pessoa deveria também ter a capacidade de resolver as suas questões. E aí eu tô colocando também em problemas do dia a dia, ou problemas normais, questões que são inerentes a nós mesmos, ao comum, à vida comum adulta. Como, sei lá, questões emocionais, questões de relacionamento, problemas práticos, assim, de emprego, de chefe, de não sei o quê. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso, de conseguir dar conta dessas questões, porque quando a gente pede ajuda pra alguém e a pessoa resolve ou diz a solução, coloca a solução, a gente não tá conseguindo desenvolver isso no outro. Quem tá pedindo ajuda, a gente não tá conseguindo fazer com que ele, da próxima vez que isso acontecer, tenha a capacidade de resolver sozinho. Quando a gente resolve pelo outro, a gente não tá respeitando o processo de desenvolvimento dessa capacidade do outro. E quando a gente pega pra gente, a gente tá anulando a capacidade do outro. E eu sei que é das melhores das intenções quando a gente ouve um problema, principalmente de amigo, familiar, amoroso. A gente ouve um problema, a gente não quer fazer, a gente não quer ver a pessoa sofrer. A gente não quer ver a pessoa passando por um problema, por uma questão ruim. Mas a gente precisa respeitar também o espaço do outro de criar sua capacidade de resolver essas coisas que são da vida dela. E se a gente pega sempre pra gente, a gente anula outra pessoa. A gente tá sempre lidando como se fossem outras crianças. Porque criança não tem capacidade de resolver as suas questões, ainda não entendeu como é que funciona os sentimentos, tudo o que acontece no mundo, na sociedade, como é que ela recebe, como é que ela vai conseguir transmitir o que ela sente. E aí a gente tá sempre tentando traduzir isso pro mundo, mas a gente tá fazendo isso com adultos. E isso é muito ruim, porque a gente não tá respeitando o espaço do outro. E todo mundo tem esse direito, sabe? Eu acho que isso também reflete não só nessas relações de amizade amorosas, mas também nas relações com... Isso é muito comum em cuidadores, né? Quando a gente cuida de alguma criança, a gente acaba também... E mesmo crianças, eu não acho que crianças têm essa total incapacidade de lidar. E mesmo que tenha, a gente precisa desenvolver essa capacidade, porque em um dia ela vai ser extremamente importante. E aí a gente fica tentando só resolver sem deixar a pessoa fazer o processo dela. De entender e se você conseguiu se desenvolver para conseguir ter a capacidade de resolver isso, a outra pessoa também pode. E a gente tá tirando isso dela. Nessa coisa de querer ajudar a todo custo, sabe? E eu acho que a gente pode pensar em ajudar a pessoa no processo dela. E às vezes é muito mais sobre escuta, do tipo, ouvir o problema, a pessoa tá lá desabafando, falando o problema dela, e aí a gente falar, poxa, realmente, amiga, isso acontece, isso é importante. O que você tá sentindo? O que você tá pensando? O que você acha que seria melhor fazer? E aí você vai entendendo como é que tá acontecendo as coisas na cabeça da pessoa, como é que ela tá entendendo aquela situação. E aí você pode falar do tipo, ó, isso não é bem assim, isso é meio assado, quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. E aí ela vai precisar fazer as conexões necessárias pra ver e só ela vai entender qual é a melhor coisa pra ela fazer. O que é melhor no contexto dela. Porque essa é a função dela. E a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo da outra vida. E aí eu acho que a gente consegue fazer com que a pessoa construa suas próprias soluções para a sua vida, para que da próxima vez e nos próximos problemas ela consiga ter mais independência mesmo e capacidade de resolução dos seus problemas. E eu acho que isso falta um pouco no mundo de hoje em dia. A gente tá terceirizando demais. E aí quando vem o problema a partir disso, a gente tá terceirizando o problema também. Tipo, eu fiz o que você falou, não deu certo, então a culpa é sua. Mas a vida é minha. Onde é que vem a minha responsabilidade sobre as minhas coisas? Onde é que aparece a responsabilidade nisso aqui? A gente realmente pode dizer que a outra pessoa é responsável por coisas que você fez na sua vida? Porque no final,
É sobre as suas escolhas. Você resolveu escutar e fazer o que a outra pessoa falou. Quando, na verdade, você podia desenvolver o que você acredita, o que você vê que vai dar certo. E se não der certo, poxa, próximo. Vamos tentar de novo, tentar de outra forma, um pouco mais adaptado. Isso é a vida, gente. E se a gente não tenta dar conta disso, a gente vai ficar cada vez mais dependente, cada vez menos responsável pelas nossas atitudes, menos responsável pelas coisas que a gente de fato coloca no mundo. E essa questão da responsabilidade é muito importante porque a gente acaba sempre se tirando do problema ou da situação. É do tipo, isso tá acontecendo, mas não é culpa minha. E isso começa a ser mais importante do que resolver o problema. É do tipo, temos alguma coisa, alguma questão, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, ou não foi minha culpa. Tudo acaba caindo na culpa. O mais importante é você ter culpa ou não da questão. E aí, quando você sai da equação, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque a questão ainda continua lá. O problema continua lá. E que muitas vezes foi você que não quis resolver. Foi você que não resolveu da forma que deveria ter feito. E a responsabilidade é sua também. Eu acho que a gente pode também começar a assumir as responsabilidades. E aí eu tô falando de um lugar de uma pessoa que sempre achou que precisava resolver tudo sozinho. E que nunca resolveu tudo sozinho, obviamente. E aí, com o tempo, percebeu que a ajuda, ela é muito importante, ela é muito necessária. A gente vai precisar de ajuda. Mas ajuda é para somar, é para ajudar a gente a melhorar. E não como uma grande bengala que a gente precisa o tempo todo recorrer para questões que são banais ou questões que são muito importantes para nossa vida, a gente precisa dar conta. Eu acredito. E como adultos saudáveis, porque senão a gente vai estar sempre dependendo de outra pessoa e sobrecarregando as outras pessoas nos nossos relacionamentos. E isso em todos os relacionamentos. Isso é muito ruim, porque a gente está adoecendo as outras pessoas. Quem é que não se sente sobrecarregado? E assim, se sentir sobrecarregado tem sido uma prática comum porque a sociedade de hoje sobrecarrega a gente de informação, de responsabilidade, de demandas, de expectativas, nananã, e isso a gente sozinho. Agora imagine dar conta isso do outro. Não, a gente não tem condições de fazer isso. A gente não tem tempo para fazer isso. A gente não tem capacidade cerebral para fazer isso. Então a gente precisa também abrir mão de questões dos outros para conseguir dar conta da montanha de coisa que é a gente sozinho hoje em dia. E eu queria só fazer um PS que existem momentos que a gente vai precisar intervir. Vai ter momentos que a gente vai enxergar que a outra pessoa realmente precisa que a gente faça por ela. Porque enfim, a gente vai conseguir identificar que a pessoa não tem capacidade de fato para resolver as suas coisas, ou resolver naquele momento da vida dela, ela tá tão debilitada ou tá em alguma questão de saúde ou qualquer outra questão que a gente vai precisar de fato fazer por ela. E isso a gente vai conseguir identificar quando esse momento chegar. Mas eu não tô falando sobre esses momentos. Eu tô falando sobre coisas comuns, banais, do dia a dia, que a gente precisa se responsabilizar e dar conta pra gente não sobrecarregar a outra pessoa. Então, moral da história é que peça ajuda. Eu acho que a gente precisa também desenvolver a capacidade de pedir ajuda para as pessoas que podem e querem ajudar a gente, porque a nossa vida ela nunca vai ser sozinha, a gente nunca vai viver nada sozinho, a gente nunca vai construir nada sozinho. A gente sempre, 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 sempre vai precisar de ajuda. E eu acho que olhar com carinho, com cuidado para as pessoas que estão à nossa volta, que ajudam a gente, é muito importante. Porque as outras pessoas também vão precisar da gente. E a gente precisa das outras pessoas. E a gente às vezes fica meio não querendo incomodar
a outra, mas quando pedem pra gente também não é um problema. Então, eu acho que a gente pode construir também uma relação saudável com pedir ajuda. Isso não é uma questão de incapacidade. É uma questão de melhora, de entendimento, de que a gente vive em sociedade, a gente vive em comunhão, a gente vive dividindo as coisas. Então, a gente pode pedir ajuda. Porém, a gente pode também ter na cabeça de que a gente precisa desenvolver as capacidades que são banais pra gente. E pedir ajuda sempre de uma coisa diferente. Porque se a gente já pediu ajuda uma vez, a gente pode aprender com aquilo, com a ajuda da outra pessoa, e da próxima vez que acontecer aquilo, a gente conseguir fazer sozinho ou da nossa forma. E aí conseguir lidar de uma forma mais independente dessas questões. E aí sempre pedir ajuda de uma coisa diferente. Porque aí você vai estar construindo de fato um repertório melhor de solução de problemas. Eu acredito que isso é uma forma mais saudável da gente viver em comunidade, em comunhão. Eu acho que é mais interessante, inclusive para as outras pessoas. Tanto para a gente que vai conseguir desenvolver coisas diferentes, quanto para as outras pessoas que vão também ajudar a gente ajudar em coisas diferentes, que vão sempre agregando a nossa vida, sabe? Eu acho que isso é muito legal e importante. Então, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, segue nas plataformas que você está ouvindo e vendo este podcast, videocast. Meu Instagram é Diego Germano Zero. Segue lá também, que tem reels toda semana, tem conteúdo toda semana. Sempre tem coisas lá legais. Eu sempre anuncio lá também quando o podcast sai. Mas todo sábado de manhã vocês sabem que a gente vai estar aqui. E vocês já sabem onde me seguir, sabem onde me encontrar. E agora não esqueça de esperançar. Muito obrigado, um beijo.